Olá, você estará assistindo agora um vídeo a respeito de um treinamento de liderança que foi ministrado na Igreja Aba no mês de fevereiro. Nós fizemos lá um treinamento dedicado ao crescimento da liderança, trazendo para eles aí muitas informações importantes a respeito do tema liderança. Esse treinamento foi dividido em vídeo em 3 partes, então agora você estará assistindo uma dessas partes, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe. Boa noite. Deixa eu ligar o retorno aqui. Então, vamos continuar com o que nós começamos na semana passada. Começamos a falar sobre liderança e hoje nós vamos, se puder tentar dar um retorno aqui, Marcos, está sem retorno. Nós vamos aí continuar, então. O nosso propósito esse mês de fevereiro é falar sobre o tema liderança e nós dividimos esse conteúdo em 4 semanas. Nós começamos na semana passada, onde nós já vimos algumas coisas, e ainda não. E hoje nós vamos ver mais uma etapa, semana que vem tem mais uma etapa, e na última semana do mês de fevereiro, nós vamos fazer o teste, aquele teste que eu falei para vocês, é um teste comportamental, chamado DISC, que é um teste que eu usei muito na minha vida profissional, fazendo para processo de seleção e para processo de desenvolvimento. Obviamente que nós vamos fazer um DISC bem mais resumido, né, em número de perguntas, porque eu não consigo fazer com todo mundo aqui ele completo, então a gente vai fazer ele mais resumido. Mas vai ser muito bom para você que não fez ainda, para que você possa ter uma noção do seu comportamento, qual é o seu comportamento predominante, né? E então a gente vai fazer isso no último dia. Então, no último dia a gente finaliza essas 4 semanas falando sobre liderança com esse teste. Eu acho que vai ser muito bacana. A maioria das pessoas, assim, eu posso dizer que 90% fala, nossa, mas realmente meu comportamento predominante é esse aqui, né? Então, a gente vai fazer. Para que vai fazer? Isso vai te ajudar. Como líder que você é no teu GC, enfim, líder de ministério, sei lá, no teu trabalho, você tem uma posição de liderança, e então isso vai te ajudar um pouquinho, você entender como você é, e você entendendo como você é, você pode o quê? Usar aquelas competências suas que são mais predominantes a seu favor. A ideia é que você venha diminuir aquelas competências, ou melhor, que você venha diminuir questões que você não é bom, e que você venha potencializar aquilo que você é bom. Então, se existe em você algo que você é bom, você precisa potencializar isso, e você precisa desenvolver isso, e você precisa liderar usando essa ferramenta, né? É mais ou menos assim, eu sempre gosto de dizer, você vai um time de futebol, né? Então, se você tem um bom zagueiro, o que o técnico faz? Coloca o bom zagueiro aonde? Aonde? Na zaga, né? Se o que predomina na pessoa, a técnica dele predominante, é que ele é um bom zagueiro, ele tem boa estatura, ele sabe cabecear bem, né? Ele tem força. Então, o que o técnico faz? O técnico coloca ele na zaga. Se você é um bom atacante, então, o que acontece? O sucesso vem de você usar as qualidades que você tem, aquilo que você tem de talento, aquilo que você tem de competência, e que é predominante no teu comportamento, você usar isso a teu favor. Mas como é que você pode usar algo em teu favor se você não se conhece? Talvez você tenha uma noção de quem você é. Mas a gente vai te ajudar nisso aí, e eu tenho certeza que essa avaliação, esse teste comportamental, ele é um início aí para você buscar um pouquinho se conhecer mais e se desenvolver, ok? Beleza? Vocês estão quietinhos por causa da chuva? Nós vamos então, vou dar uma resumida aqui no que nós já vimos na semana passada, né? Falei que Jesus teve compaixão da multidão porque eles eram como ovelhas que não têm pastor, ou seja, Jesus sente compaixão de grupos que não têm líder, né? Trouxemos aí a nossa programação, nós vimos na semana passada
introdução sobre liderança, falamos da definição do termo, falamos sobre teorias de liderança, e hoje vamos falar sobre visão, comunicação, semana que vem, motivação, liderança com exemplo, e por fim a gente fecha no dia 26 com esse teste, tá? Não vou falar de novo, vou passar bem rápido isso aqui, mas a gente viu aqui, a Bíblia ensina que a primeira função de Adão foi uma função de gestão. Deus no Éden falou: Adão, você vai ser o gerente de tudo isso aqui. Você tem que comandar os animais, você tem que comandar tudo que está aqui. Então, por quê? Porque Deus entende que é um papel muito importante do homem, o papel de ser líder, de liderar. Então, há uma necessidade muito grande que se desenvolvam pessoas dispostas a liderar. E o primeiro papel do homem, dado por Deus, é um papel de liderar. Então, Adão não passou por aquele processo, né, que nós passávamos antigamente. Hoje até não existe muito, mas antigamente a gente entrava numa empresa como office boy. Eu entrei como office boy numa empresa. E aí a gente já tinha lá mentalmente a carreira, assim, né? Você é office boy, daí você é auxiliar administrativo, né? Aí você é assistente administrativo depois de um tempo. Quando eu comecei não tinha a figura do analista ainda, né? Hoje tem a figura do analista, na época eu comecei não tinha. Então você era assistente, você já tinha que dar um jeito, virar supervisor, coordenador, para depois virar gerente. Hoje não, você tem lá, você vira assistente, depois você vira analista, júnior, pleno, sênior, aí você pode virar coordenador, supervisor, ou até mesmo ser um gerente diretamente. Então você tinha uma sequência, né? Tem ainda uma sequência, apesar de que grandes empresas hoje contratam num projeto trainee, o cara entra como trainee, passa lá 3, 4 anos como trainee e já vai para a gerência direto, né? Então a forma hoje de estruturas das empresas, das organizações, ela é diferente do que era antes. Mas Adão também, digamos que Adão entrou num processo moderno como esse, né? Porque ele não passou por estágios. Deus falou: você vai gerenciar tudo isso aqui. Então a primeira função que o homem tem na sua criação é a função de gestão. A própria antropologia, que estuda as sociedades primitivas, ela diz que uma das primeiras coisas que o homem estabelece, o Homo sapiens, o ser humano se estabelece, é uma organização política para definir liderança. Sem liderança, a sociedade se desestrutura e vai por água abaixo, né? Aí a liderança é necessária, nós vimos isso, que a liderança é necessária porque, veja o exemplo do nosso país, quando você tem líderes perdidos, o país está perdido também, ele caminha para um lugar incerto. Então é necessário que se levantem homens dispostos a liderar. As empresas investem milhares de dólares e de euros, de reais, para desenvolver pessoas para liderar, porque liderança é necessária. Nada se faz sem liderança. Quando não tem liderança, é aquilo que nós vimos lá no começo, Jesus falando, é como ovelha sem pastor, é cada um para um lado, cada um correndo atrás do seu próprio interesse, cada um vendo o que... E não tem organização, um faz de um jeito, faz do outro. Agora, quando há liderança, você já viu as ovelhas? Não, elas seguem certinho, né? Até um cachorro, ele é líder das ovelhas. Você viu que elas vão seguindo ele certinho e o cachorro leva elas para onde elas devem ir. Então, a liderança é necessária, principalmente nesse tempo que nós vivemos. O professor Hidalberto Chiavenato diz, em uma época de mudança, incerteza, globalização, competitividade, a liderança se tornou tão importante para o sucesso organizacional. Tá? Ô Marcos, você consegue apagar a luz para nós, ver se fica melhor a projeção? Talvez deixar só aquelas... Acho que pode deixar essa de baixo acesa, Marcos, essa daí? Isso. E apaga essas aqui da frente. Isso. E se quiser, liga aquela lá de cima. Não sei se você consegue ligar lá. Senão o pessoal dorme aqui. E eu não vou conseguir olhar para quem está dormindo, né? Mas a liderança é necessária. Ela é necessária principalmente em dias turbulentos como nós vivemos hoje. Tá? John Haggai, que é um grande especialista em liderança, como eu falei para vocês na semana passada, ele diz: as sociedades do mundo em todos os seus níveis clamam por uma liderança eficiente. Nós vimos também que a liderança está em transformação. O que é isso? A liderança ela é um reflexo da cultura que nós vivemos. A forma de liderar, ela é um reflexo da cultura que nós temos. Então, não se lidera hoje como se liderava 10, 20, 15, 30, sei lá, 40 anos atrás. Né? É diferente.
Então, você precisa, como líder, se adaptar ao seu tempo, você precisa, como líder, se adaptar à cultura que você está inserido, você precisa falar a linguagem dos seus liderados para você se comunicar bem com eles e conseguir liderar. Então, a gente falou que liderança é um processo em transformação. Não, mas eu já sou líder faz 30 anos, então é um perigo, você precisa olhar se você está atualizado, se você está antenado com as coisas. A gente vive um tempo aí, já não é mais nem geração Y, né? Agora já é a geração Z, daqui a pouco vai faltar a letra. E esse povo é totalmente diferente do que do meu tempo, né? É totalmente diferente. Os caras têm outro pensamento, têm outros paradigmas. Quando eu comecei a trabalhar, a gente falava muito de estabilidade de emprego, né? Era muito importante você estar 30 anos na mesma empresa, né? 30 anos, aquele currículo assim, 8 folhas, o cara, né? Hoje em dia isso já não se valoriza mais tanto, ou melhor, se valoriza mais sobre outros aspectos. Tem que ver o crescimento que a pessoa teve na mesma empresa, a movimentação que ela fez. Então, o que eu quero dizer para você é que as coisas como eram no passado já não são mais como é hoje. A forma como o cara era um gestor no passado, a forma como o cara era um pastor no passado, né, já não é mais como é hoje. Os pastores que eu tive de 30, 40 anos atrás eram diferentes. Então, é muito importante que você, como líder, compreenda isso, principalmente compreenda o público que você lidera para você conseguir se adaptar. Mas a verdade a respeito disso é que a liderança é um processo em transformação. Tá? Passando aqui. Travou aqui, Marco. Aí. Bom, definição do termo, nós vimos. O que é liderar, pessoal? Fala alto, então. O que é liderar? Influenciar. Nós trouxemos ali a teoria de vários escritores, de várias pessoas que estudam liderança, que se dedicam a estudar liderança, pessoas do segmento religioso, pessoas da administração científica, e todos concordam com uma coisa, que liderança é influência. Tá? Alguns chegam a dizer, se você não influencia, você não lidera. Liderança não é mandar, liderança não é, faça isso, faça aquilo. Liderança é o seu poder de influência, sua condição que você tem de influenciar pessoas, principalmente nos dias atuais. Tem uma escritora chamada Barbara Kellerman, ela escreve sobre liderança, e ela tem um livro chamado O Fim da Liderança, que ela diz que, inclusive nesses dias, nesse tempo que nós vivemos, as pessoas elas aceitam ser lideradas. Antigamente, como eu falei, o cara entrava num trabalho e falava, meu Deus, eu preciso desse emprego, não interessa se o meu chefe é bom, se o meu chefe é ruim, não interessa se o meu chefe dá bom dia para mim, se ele não dá bom dia para mim, não interessa nada, eu vou ficar aqui porque eu tenho que ter meu emprego, eu tenho que me aposentar. Tá. Hoje em dia não é mais assim, não é mais assim, entendeu? O cara olha para você, não foi com a tua cara, ele pede a conta, vai embora, vai para outra empresa. Não, eu vou passar uma temporada nos Estados Unidos e acabou. E aí o RH se fica louco lá para substituir a pessoa, porque de um momento para o outro ele achou que deve mudar de vida. Ou a pessoa fala, não, vou mudar meu estilo de vida, não vou mais trabalhar nessa área, vou abrir uma floricultura, sei lá, o cara resolve mudar e muda. Então o que acontece? O estilo de liderar precisa contar com esse aspecto, você precisa o quê? Estar entendendo isso. E o processo de liderar nada mais é do que uma influência. É esse poder de influência que você tem, que você exerce sobre as pessoas, e as pessoas optam em ser liderados por você. Então entenda isso, entenda isso. As pessoas, elas fazem a opção de ser liderado por você. Isso é numa empresa, isso é numa organização pública, e mais ainda na igreja. Porque na igreja as pessoas estão aqui de forma o quê? Voluntárias. Certo? No emprego o cara até pensa, puxa vida, tem um bom emprego, tem um bom ticket refeição aqui, tem um bom programa de bônus, sei lá, tem um bom programa de crescimento. O cara até pensa 2, 3 vezes antes de tomar, às vezes, uma decisão precipitada. Mas na igreja não, ele está voluntário aqui. Então é muito importante entender que as pessoas optam por ser lideradas por você. E elas optam por ser lideradas por você pela influência que você exerce sobre elas. Tá?
Então, o líder, antes de tudo, liderar é influenciar. Tá? Quem disse isso? Nós vimos vários. Né? Vimos aqui o Peter Drucker, que é o pai da administração científica, o grande teórico da administração científica. Ele resume dizendo lá, ó, o líder deve influenciar e capacitar pessoas. Só isso que ele diz. Influenciar. Influenciar, nada mais do que isso. Né? Rick Warren, pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, uma pessoa que sai na capa da Time, nos Estados Unidos, extremamente importante, um líder altamente respeitado. Ele diz o seguinte: liderança é influência, mas ele diz para o bem ou para o mal. Tem pessoas que lideram muito bem para o mal. Eu falei aqui, o exemplo que eu dei na semana passada foi o Hitler. Hitler é um grande líder, ou sim ou não? Sim, gente, fez uma nação inteira ir atrás de uma maluquice da cabeça dele, e o povo, influenciado por ele, foi. Como é que pode? Você para pensar hoje, mas, meu Deus, o que aqueles alemães tinham na cabeça de fazer uma guerra daquela e não sei o quê? Eles foram influenciados por um líder. Então, você não pode dizer que ele era um mau líder. Ele era um excelente líder, mas usava a capacidade de liderança que ele tinha para o quê? Para o mal. Então, é importante cuidar com isso, tá? O James Hunter, esse cara que é muito conhecido, ele é escritor do livro Monge Executivo. Todo mundo de gestão, todo mundo que faz pós-graduação na área de gestão, todo mundo que faz liderança, fez curso de liderança uma vez na vida, todo mundo foi influenciado a ler esse livro. E os meus alunos aqui da EDM, aqui na igreja, leram nas férias. Falei que o trabalho de vocês de férias é ler o Monge Executivo. Né? E é um livrinho gostoso de ler, facinho de ler. E o James C. Hunter é um escritor também muito respeitado do tema. Ele diz, então, que liderança é o quê? É a habilidade de influenciar pessoas. Tá? John Haggai, Instituto Haggai de Liderança no mundo inteiro, o cara forma líderes no mundo inteiro, governo, líderes de igreja, líderes de empresa, respeitadíssimo. Ele diz o seguinte: liderança é o esforço de exercer conscientemente uma influência. Então, passou aqui. O John Maxwell tem mais de 70 livros sobre liderança, mais de 70, só sobre liderança. Ele é uma sumidade no termo liderança no mundo, faz palestras, seminários no mundo todo. E ele diz o seguinte: define liderança é influência, só isso. Então a gente viu que liderar é influenciar. Aí nós vimos as teorias sobre liderança, eu não vou me ater muito isso aqui. Teoria dos traços, que dizia que liderança era um traço natural, estava relacionado, as pessoas nasciam para liderar ou não nasciam para liderar. E nós vimos que essa teoria caiu diante de novas descobertas científicas. Né? Não existe isso de pessoas que nasceram para liderar ou não nasceram para liderar. Existem pessoas que possuem competências, existem pessoas que possuem talentos e que usam bem os seus talentos e as suas competências para liderar, e existem outros que não usam, ou que não querem. Tá? Aí nós vimos a teoria comportamental, que é uma teoria que fala que liderança está relacionada ao comportamento. Eu acho que você podia deixar branco ali, está piscando tudo aqui, está parecendo um... Né? Deixa só no branco. Aí ficou bom, assim está bom. Então, a teoria comportamental diz que liderança está relacionada a comportamento. E sendo comportamento, você pode o quê? Aprender. E eu sou partidário disso. Nos últimos 20 anos eu trabalhei com RH, relacionado a RH. E foco principalmente em seleção de gente, de operador de chão de fábrica até vice-presidente de multinacional, presidente de empresa. E eu digo o seguinte, que liderança é você usar bem a competência que você tem. Você usar ela bem. As pessoas não são iguais, as pessoas não lideram da mesma forma, porque elas possuem comportamentos diferentes. Mas qualquer pessoa pode desenvolver e pode potencializar competências que já tem. Tá? Teoria contingencial, estacional, a teoria diz que os aspectos que orbitam o processo. Essa teoria fala que a liderança é um processo. Tá? Eu vou passar, senão não vamos chegar no que vamos falar hoje. Falamos da teoria moderna, que é a liderança... liderança visionária, liderança baseada em princípios, liderança servidora. E agora vamos entrar no que nós vamos falar efetivamente. Né? Já passamos 15 minutos só fazendo a introdução ali. Vamos falar hoje então sobre visão.
os últimos tempos aí da minha vida profissional, eu trabalhei como consultor. Os últimos 2 anos aí, e eu trabalhava basicamente com planejamento estratégico. Então, minha função era ajudar as empresas a organizarem-se no seu planejamento estratégico. E uma das primeiras coisas que nós definimos num planejamento estratégico é visão, missão e valores, certo? Você vai numa empresa, qualquer empresa que você vai, que tem um planejamento estratégico, quando você chega na recepção, o que tem lá? Tem um quadro, né? Não tem um quadro lá que fala nossa missão, nossa visão, os nossos valores? Sim ou não? Quem trabalha aqui na tua empresa tem um quadro desse lá na recepção? Olha, ó, a maioria. Tem um quadro. Então, a primeira coisa que uma empresa define é visão, missão e valores, tá? E dentro do processo de liderança, isso não é diferente. Dentro do processo de liderança, a primeira coisa que se estabelece para liderar é uma visão, tá? Não existe não existe liderança sem visão, tá aqui, ó, tá? O líder precisa ter uma visão. E o que é a visão? A visão é a antecipação de um lugar, de um tempo, de uma condição. Ou seja, é você enxergar antes algo que você deseja. Então você pensa o seguinte, quando as empresas definem visão, elas falam, não, nós queremos ser a melhor. Vamos pegar um exemplo aqui, sei lá. Na aula eu trouxe, como eu estou resumindo aqui o conteúdo, mas eu trouxe vários exemplos de visão de empresa lá. Mas, sei lá, estou só fazendo uma suposição, não sei se é isso, né? Vamos dizer, eu sou a Volvo, né? A Volvo coloca lá, eu quero ser a maior empresa, maior produtora de caminhões, enfim, e tal. Então, a visão, o que é? É quando você começa a pensar onde você quer chegar, de que forma você quer chegar, quem será você daqui a 10 anos. Se eu te perguntar assim, quem você será daqui a 10 anos? Você pode estabelecer uma visão para você nos âmbitos gerais da sua vida, como pessoa, como profissional, enfim, no teu ministério, na igreja. Mas o líder, ele tem que antecipar isso para os seus liderados. A visão é importantíssima na liderança. Sabe por quê? Porque quem não tem visão é o quê? Cego. Quem não tem visão é cego. Você já viu alguém seguindo cego ou não? Imagina assim, eu dei esse exemplo na classe, lá na nossa aula. Falei, imagina você chega, né? Você desce do aeroporto, você está perdido, você precisa ir para um lugar, e aí tem lá um cego com a bengalinha dele, assim. Aí você para, senhor, você pode me ajudar a chegar a tal lugar? Eu digo assim, tem muito cego que consegue se mover muito bem, né? Mas eu digo que no senso comum ninguém faria isso, porque nós imaginamos que aquele que não tem visão não consegue nos dar direção. E eu digo o seguinte, que a falta de visão na liderança é aquilo que Jesus falava de pessoa, cego guiando cegos. Então a visão é a primeira coisa que precisa ser estabelecida na liderança. Tá? O John Maxwell diz, a visão lidera o líder. Tá? Ela desenha o alvo, ela acende e alimenta a chama interior e impele o líder para frente. Então o líder que não tem visão, o cara fica com ele até um tempo, daqui a pouco o cara começa a pensar assim, cara, para onde esse cara está levando a gente? Para onde esse cara está indo? E o cara começa a falar assim, não sei não, vou pedir para mudar de departamento, vou pedir para mudar de GC, porque o líder não aponta para lugar nenhum. O líder não tem nada que ele mostre para onde vai, ele não tem um caminho que ele está mostrando para onde deve seguir. E aí a pessoa começa a ir, sabe que empresas que não têm visão, departamentos que não têm visão, é muito comum. Aí você fala, pô, o cara estava tão bem aqui, pediu a conta, foi trabalhar numa outra empresa, porque as pessoas precisam ser lideradas por uma visão. As pessoas querem seguir um líder que aponte um caminho, um líder que fala, olha, daqui a tanto tempo nós vamos estar naquele lugar daquela forma. Isso é a visão. É você antecipar algo. É você mostrar para os teus liderados. E olha, isso é muito importante, sabe por quê? Eu falei um pouquinho atrás que as pessoas elas fazem a opção de te seguir. As pessoas decidem te seguir como líder. Elas abrem mão das suas convicções, elas abrem mão daquilo que elas acham que é certo para seguir você. Mas para seguir você, elas têm que olhar para onde você está apontando. Isso não existe ainda. Isso está só no seu coração como visão.
mas a tua capacidade de influência vai fazer com que esse cara se desarme daquilo que ele acha certo, daquilo que ele acha correto, e ele fala, eu vou seguir esse cara, porque esse cara está me apontando o lugar, e eu acho que pode chegar lá. Então a visão é a primeira, ela é o princípio da liderança. Não existe liderança sem visão. Tá? Andy Stanley, o escritor e pastor, diz que os líderes apresentam a imagem mental do futuro. Olha, uma imagem mental de futuro você apresenta como líder, tá? De futuro escolhido. E depois convidam pessoas a segui-los até esse futuro. Exige dos que estão à sua volta abandonar o conhecido e abraçar o desconhecido, sem dar-lhes garantia de sucesso. Na qualidade de líderes, estamos pedindo a homens e mulheres que, além de nos seguir até um lugar onde esses nunca estiveram, também nos sigam até um lugar onde nós também nunca fomos. Que coisa doida isso, mas que coisa que cativa o líder. Cara, eu vou fazer esse cara me seguir, não apenas para um lugar que ele nunca foi, mas para um lugar que eu também nunca fui, mas que está aqui, está na minha mente. Eu tenho olhado para esse lugar, eu tenho pensado nesse lugar, eu tenho desejado mentalmente esse lugar, e eu vou para lá, e esses caras, eu vou influenciá-los de tal forma que eles vão me seguir. Então a liderança é isso, o primeiro passo da liderança é isso. As pessoas vão te seguir, e você começa a olhar a história das grandes organizações, começou apenas com uma visão. Nada mais. Olha as grandes histórias das grandes organizações, começou apenas com uma visão. Grandes igrejas que você tem hoje, você vê os pastores, esses que a gente conhece, né, que são referenciais, como é que começou com uma visão. E o livro que eu estou escrevendo sobre liderança, ele é baseado na história de Josué. E quando Josué assume a liderança, quando Moisés morre, o povo hebreu fica sem líder, fica todo mundo na expectativa, o que vai acontecer agora, né? Tá ali, essa cena, ela sempre está marcada na minha mente, eu sempre gosto de ver essa cena mentalmente, aquele povo, aquele monte de gente ali, e agora? Moisés morreu, Moisés era o líder, e agora? E Josué é o líder, é escolhido como líder, né? E Josué fala, o que eu vou fazer com esse povo? A primeira coisa que Deus fala para Josué, Deus dá a visão para Josué. Deus diz, Josué, a tua missão é levar esse povo para a terra prometida. E olha o que Deus faz lá no capítulo 1 de Josué, eu gosto sempre de dizer isso. Deus começa a dar detalhes mentalmente, Deus começa a falar para Josué do que seria essa terra prometida. Deus começa a dizer, olha, essa terra vai de tal lugar até tal lugar, essa terra tem isso aqui, é assim. Ou seja, Deus começa a fazer um trabalho para que Josué comece a mentalmente criar uma visão de onde ele deveria chegar e para onde ele deveria conduzir aquele povo. Então a primeira coisa que Deus faz com Josué, quando Josué assume a liderança do povo hebreu, é fazer com que Josué crie uma visão para liderar. Você precisa criar uma visão para liderar. Para onde você está levando o teu povo? Você que é líder de GC, você que é líder de departamento da tua empresa, você que é líder, sei lá, da tua organização, para onde você está levando o teu povo? A questão é que alguns líderes nem sabem para onde estão indo. Essa é a questão. E aí você vê por que algumas pessoas não seguem outras pessoas. Porque, gente, as pessoas vão seguir pessoas que saibam para onde estão indo. As pessoas não vão seguir quem está ali, como uma pessoa num quarto escuro, colocando a mão, tateando, talvez acho que é para cá, eu acho que é para lá. Você sabe que eu faço trilha agora, né? Virei montanhista. Vocês me acompanham lá no Facebook. E muitas pessoas se perdem na trilha porque seguem, às vezes, um líder que não sabe para onde está indo. A coisa mais fácil é se perder. Porque quem está atrás, você vai fazendo trilha, quem está atrás, basicamente você pensa o quê? O cara que está na frente sabe para onde está indo. E aí você vai andando atrás do cara, né? E você larga andar atrás do cara. E até uma hora que você fala, eu estou achando que esse cara está perdido, que eu já passei nesse lugar umas 3 vezes. Então, por que pessoas abandonam líderes?
E eu aprendi uma coisa na literatura da administração, da gestão, que é: as pessoas não se demitem de empresas, as pessoas se demitem dos líderes. E vi isso na minha vida toda. Ninguém se demite da empresa. As pessoas se demitem do líder. Quando o líder não consegue passar uma visão, quando o líder não consegue passar uma direção, as pessoas começam a ficar incomodadas. Então, o processo de demissão não é contra a empresa. Eu não me demito de uma empresa. Na maioria das vezes, as pessoas se demitem da liderança. Tá? Então, a visão ela é o grande fundamento da liderança. E Dalberto Chiavenato também diz que a visão pretende estabelecer uma identidade comum quanto aos propósitos da organização. O que é a visão da organização? A organização, seja a igreja, seja teu GC, seja a tua célula, sei lá, seja a tua empresa. A visão é aonde nós vamos parar, aonde nós queremos estar e em que tempo. Então, quando a gente define visão para a empresa lá no planejamento estratégico, a gente fala, queremos em 3 anos, em 10 anos, em 5 anos, ser essa empresa, estar nesse lugar desta forma. Tá? A visão é imutável. Nesse sentido aqui, é importante você entender. É óbvio que você está dentro de uma estrutura maior, a tua visão tem que estar relacionada a essa estrutura maior. Então, por exemplo, eu sou líder de um GC, a tua visão, ela tem que estar apontando para a mesma visão da igreja. A igreja tem uma visão, onde a igreja, e o teu GC tem que trabalhar para isso. Mas isso não significa que você não tem nada. Você tem uma direção de para onde você vai e como você vai nesse caminho maior. Na empresa, a mesma coisa. Se você é um gerente de departamento, a visão que você tem, a forma que você vai liderar os teus liderados, ele tem que estar em conformidade com aquilo que é a visão da empresa como um todo, da organização como um todo. Mas você vai ter ali a sua visão de como você vai liderar, como você vai levar esse pessoal para esse lugar, de que forma, e qual é o pedaço teu de contribuição nesse processo. Então, a visão da igreja é chegar lá, 20 quilômetros daqui. Qual é a minha contribuição nisso? Eu como gestor, eu como líder de GC, eu como líder aqui, nesse processo de chegar até lá, qual é a minha parte, qual é a minha contribuição? E aí sim, você identificando isso, você vai estabelecer, você vai sonhar com aquilo que você vai fazer a respeito disso, ok? A visão vem de Deus para o líder. Nesse caso aqui nós falamos a respeito de Josué. É Deus que traz a visão para Josué, né? Não é, acho que vamos para tal lugar, acho que vamos para lá, tal. Não, ele tem a convicção, Deus gera no coração dele a visão, e para onde, o que ele deveria fazer e para onde ele deveria ir, tá? Bom, a visão, ela antecipa um lugar. Ou seja, a visão ela estabelece uma imagem mental de futuro. E eu digo que é muito importante que se tenha isso. É muito importante que você converse com os seus liderados. E é muito importante que haja uma imagem mental de onde você quer chegar. De onde você vai levar esse povo, para que lugar você vai levar eles. Em vários sentidos. Nós estamos falando aqui de GC, por exemplo, que é o nosso questão direta aqui. Para onde você está levando o teu povo? Aonde eles vão chegar? Entendeu? Isso precisa estar claro. Você precisa pedir a Deus que te dê discernimento disso. Você precisa pedir a Deus que te dê essa visão de como você vai fazer as coisas, mas tem que ser uma coisa clara para você e tem que ser uma coisa clara para os seus liderados. Aonde nós vamos antecipar algo, vamos antecipar mentalmente, vamos começar a sonhar com isso, vamos começar a desejar isso, vamos começar a orar por isso, vamos começar a trabalhar em prol disso. Quando você consegue estabelecer isso, você passa a ter um grupo todo remando para o mesmo lado. Não é cada um rema para cá, outro vai para lá, outro... Não, todo mundo começa, porque tem um lugar antecipado que veio através da visão. Tá? Muitas organizações, sejam empresas ou igrejas, entraram em colapso por falta de visão. Tá? Na medida que as pessoas não possuem uma visão para sonhar a respeito dela, as pessoas procuram outro lugar. Os estudiosos do processo de desenvolvimento da humanidade afirmam que o que nos distingue como espécie e tal, comparado com outras espécies, é a nossa capacidade de cooperação, e essa capacidade vem quando um líder consegue comunicar bem um sonho, uma visão ainda abstrata de algo que poderá se tornar realidade.
Eu recentemente li, pela minha formação em antropologia, eu li esses 2 livros do Harari, né? Obviamente ele tem uma visão totalmente materialista, ele é um ateu, né? A visão dele é estritamente materialista e dentro do ponto de vista da ciência secular. Mas a gente sempre diz, né? A gente como pastor, como líder, nós temos que estar entendendo o que está acontecendo, inclusive até para poder tecer uma crítica, a gente precisa saber do que é. Mas uma coisa interessante que ele fala nesse livro dele, nesse último aqui, que o primeiro foi Sapiens e o outro agora é Homo Deus, eu acho, é que uma das características que faz com que a humanidade, o homem, se distinga dos outros animais e consiga ter sucesso na sua empreitada mais do que outros grupos de animais, é a capacidade de cooperação. E interessante é que ele demonstra que essa capacidade de cooperação, ela vem da condição que você tem de fazer as pessoas sonhar um mesmo sonho. Então, essa capacidade de cooperação, ela vem da condição que você tem de estabelecer uma visão abstrata de algo que vocês vão trabalhar junto nisso. Então, liderar é você influenciar as pessoas em algo que às vezes não existe ainda, mas você vai levar todo mundo a sonhar um sonho que você tem. E sabe por que alguns têm sucesso nisso e outros não têm? Porque alguns conseguem fazer isso e outros não fazem. E aí tem gente que vai no GC, 2 anos no GC é a mesma coisa, o mesmo processo, não muda, do mesmo jeito, faz 2 anos a mesma coisa, e a gente não sabe porque a gente está indo lá. Por que eu estou indo lá naquele GC? Parece que a gente não anda para lugar nenhum, parece que a gente não caminha para lugar nenhum. Então, a primeira grande característica da liderança é ter uma visão. As pessoas vão seguir um líder que tem uma visão. As pessoas vão seguir um líder que consiga despertar nelas um sonho, uma imagem mesmo que abstrata, mas que vão despertar nela, olha, nós vamos chegar a tal lugar. Lá no montanhismo, a gente fica olhando o cume do monte. Você sai do pé ali e você fala, eu quero chegar lá. Né? Às vezes no meio do caminho você se perde, às vezes você está embaixo de mato, você não consegue enxergar. Mas a tentativa de quem está na trilha é sempre olhar o lugar que eu quero chegar. Eu estou com aquilo, eu quero chegar lá. E essa ideia de você conquistar, essa ideia de você chegar num lugar, é que faz com que você queira caminhar, às vezes com dor, com dificuldade, mas você fala, não, eu preciso chegar lá, eu preciso lá, você está vendo aquilo, eu preciso chegar naquele lugar. Então a visão é isso. A visão é você conseguir fazer com que teu liderado, ele sonhe com você, ele comece a enxergar com você o lugar para onde você vai levar ele. Então a visão, ela é o primeiro passo da liderança. Ter uma visão apenas não significará garantia de sucesso na liderança, mas a falta de visão com certeza será motivo de fracasso ao liderar, tá? Segundo, a visão deve ser bem comunicada aos liderados. Eu vou correr por causa do tempo. É óbvio isso, gente. Você pode ter a melhor visão do mundo, tal, assim, tá, Deus desceu do céu numa carruagem de fogo, soltando labareda de raio e trovão, e comunicou para você a visão mais esplêndida do mundo. Você saiu extasiado com aquilo está no teu coração, você fala, agora sim, vamos vencer, mas você não fala ela para ninguém. Teus liderados não sabem. É só o teu coração que está alegre, é só você, glória a Deus, aleluia, tem uma visão, vamos vencer e tal, vamos e tal, aquela coisa, vamos chegar. E todo mundo fala, o que será que está acontecendo com ele e tal? Você não comunica. Então, além de você receber uma visão, você tem que passar isso para os seus liderados. Deus fala com Josué no capítulo 1. Se você ler lá, você vai ler no meu livro, que eu explico isso. No 2º capítulo já, o que Josué faz? Josué reúne os líderes do povo. Primeira coisa que Josué faz depois que ele recebe a visão de Deus, ele reúne o povo. Vem cá, líderes, vem cá, quero falar com vocês. E ele começa a falar com eles, nós vamos fazer isso, se arrumem já, porque nós vamos conquistar a terra prometida, Deus falou que nós vamos conquistar lá aquela terra e tal, e vamos lá, porque vai ser assim. A primeira coisa que Josué faz é transmitir a visão que ele tem para os outros. Então o processo de comunicação disso é muito importante. Você precisa comunicar bem. Primeiro você precisa ter a garantia de que a visão que você tem é um
lugar legal, todo mundo vai querer ir junto e vamos lá e vamos fazer. A minha visão está em conformidade com a visão acima, seja da minha empresa, seja da minha igreja, nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Então é isso, e agora eu vou comunicar isso. Agora eu vou fazer o povo sonhar comigo. E eu vou usar da influência para influenciá-los a ter o mesmo sonho que eu tenho. Tá? É importante compreender que a visão não deve dizer respeito apenas ao líder, mas ela deve ser inclusiva e abarcar todos os liderados. Observe que a visão não diz respeito só a você, faça com que ela seja relevante a cada indivíduo. O que é isso? Presta atenção nisso, presta atenção nisso. As pessoas, elas precisam se sentir relevantes. Se a pessoa não se sente relevante num processo, numa visão, em algo, ela não coopera. A pior coisa que tem para o ser humano é: eu estou fazendo algo que eu não sei para que serve. Me mandaram eu fazer? Estou aqui, me mandaram eu fazer, mas estou fazendo aqui, mas não sei para que serve. A pessoa não sente que o trabalho dela tem relevância, a pessoa não sente que a participação dela tem alguma relevância. Então ela segue até um ponto. Até um pedaço ela vai, porque ela fala, vamos ver o que vai dar, mas chega um ponto que ela fala, não, estou me sentindo inútil, a minha cooperação não serve para nada. Então, veja, a visão ela tem que ser inclusiva. As pessoas têm que entender que o papel delas, nesse processo como um todo, no teu GC, na tua célula, no teu grupo, a participação dela é importante, ela é relevante, aquilo que ela faz coopera com a visão que você tem, coopera com a visão que a igreja tem. Nunca mande uma pessoa fazer algo se ela não tiver noção de o quanto aquele algo que ela faz contribui para o todo. E a gente viveu um tempo, ainda bem que isso está mudando, onde as pessoas cumpriam tarefas. E as pessoas não estão mais dispostas apenas a cumprir tarefas. A pessoa tem que entender que a participação dela é relevante. Quando ela entende isso, a visão dela a respeito da tarefa muda. Lembra do exemplo que o pastor Adilson contou aqui? Isso está no livro acho que no Monge Executivo, se eu não me engano. Está lá o cara construindo um muro, né? Uma parede. Aí você chega e pergunta, se eu não me engano, é uma dessas lendas urbanas que falam a respeito, se eu não me engano, se eu não estou enganado, o Churchill, que é considerado um grande estadista, se eu não me engano, atribuem a ele essa lenda urbana, que pergunta para o cara, o que você está construindo? Eu estou construindo uma parede. Aí que pergunta para o outro, o que você está construindo? Eu estou construindo uma grande catedral. As pessoas virão aqui, as pessoas chegarão nesse lugar, será um lugar... A mesma pessoa fazendo a mesma tarefa, ela tem visão diferente a respeito da tarefa. Porque o primeiro, chegou alguém para ele e falou, faça uma parede. O segundo, chegou alguém para ele, cara, eu quero te falar um negócio, vem aqui comigo, está vendo esse terreno aqui? Aqui vai ter uma catedral enorme, aqui virão pessoas do mundo todo para visitar, será uma catedral no estilo, vai ser construída no estilo gótico, aqui nós vamos usar pedras que vêm não sei de onde, vai ser assim, e o cara foi se enchendo com a visão, Enquanto um entende que está construindo uma parede, o outro fala, eu estou participando de algo grandioso, de uma visão maior, de um processo muito mais relevante do que apenas construir uma parede. A questão é que às vezes a gente não comunica a visão e as pessoas cumprem tarefas apenas com o foco na tarefa. Tá? Então a visão precisa ser comunicada bem para os seus liderados e ela precisa ser inclusiva. Ser um líder visionário é ter um ideal de futuro que caiba ele mesmo e todos os liderados. Eu falei isso na semana passada, mas é importante isso, a visão não deve dizer apenas a organização em si, mas a visão deve dizer também a aquele ser humano que participa da organização. Qual é o teu papel aqui? Como você será beneficiado nisso? Como você pode crescer nisso? O que você vai ganhar nesse processo como um todo? Então a visão, ela deve abarcar todo mundo. O povo que seguiu Moisés e que seguiu Josué, entendeu que havia um projeto de Deus para uma nação chamada Israel. Sim ou não? Mas cada um daqueles sabiam, eu vou ter ali a minha terra, Deus me deu eu vou ter um lugar para eu plantar, vamos construir lá, eu vou ter... Cada um também sabia da sua participação individual e compreendia também que aquilo que estava legado para eles do ponto de vista individual. Então, passar a visão, não apenas sobre o todo, mas também sobre os aspectos individuais. Bom,
seguindo lá que o nosso tempo é curto. Comunicação. Os maiores problemas que você tem nas organizações são problemas de comunicação. Já ouviu falar isso? Sim ou não? Ó, teve um sim esticadão aí, foi. Até me animei mais aqui agora. Os maiores dificuldades que você tem é comunicação. Você nunca brincou daquela de telefone, que você fala no ouvido da pessoa uma mensagem, daí vai passando de um para o outro, vai passando de um para o outro. Chega lá no último lá, às vezes a mensagem ela é totalmente diferente da mensagem que começou. Então existe um problema às vezes na comunicação. Às vezes a forma como você fala as coisas, a pessoa entende diferente. Principalmente nesses dias que a gente vive de WhatsApp, né? O WhatsApp não tem, assim, é uma escrita seca, né? Às vezes você não quis dizer algo, mas a pessoa leu algo que você não disse. Então é importante entender que você precisa, como líder, cuidar da comunicação, e a gente vai falar sobre isso aqui. Eu falei na semana passada, depois que terminar as 4 semanas, quem precisar eu disponibilizo o PowerPoint aí, tá? Então, uma das características necessárias à liderança é ter uma boa comunicação. O líder precisa estabelecer um bom canal de comunicação com seus liderados, a fim de que possa comunicar bem a visão e tantas outras coisas. John Haggai diz que o líder deve ser um comunicador. Agora, entenda isso. Deixa eu explicar isso para você não ir embora. Eu não estou dizendo com isso que todo mundo vai ser o Silvio Santos, né? Não estou dizendo com isso que todo mundo tem aquela competência de falar em público, de pegar um microfone e desenvolver. Não é isso que eu estou dizendo. Porque quando a gente fala em comunicação, a primeira coisa que a gente lembra é dessa comunicação que eu estou fazendo com vocês, ó, de alguém falando para um público. Mas a comunicação não é isso também, mas não é só isso. A comunicação é quando eu sento com Elias e a gente conversa. Eu falo coisas para ele, ele fala coisas para mim. Então, veja, nem todo mundo vai ser o Silvio Santos, mas todo mundo se comunica. E quanto melhor você se comunicar com as pessoas, melhor resultado você tem em tudo. Você já imaginou você ter uma boa visão, se você não comunica bem essa visão? Não tem sucesso nenhum. Então é necessário que você, como líder, seja um bom comunicador, mas isso não é que você vai arrumar uma hora, 2 horas no domingo à tarde na Rede Globo, no lugar do Faustão. Não é isso. Mas é que você consiga comunicar bem aquilo que precisa para os seus liderados, tá? Nós vivemos na área da comunicação, vou pular isso aqui. Conceito de comunicação. Aqui eu vou passar bem rápido, são conceitos, tal. Alguns já viram, vocês já estudaram, fizeram pós-graduação, muita gente, e os que não fizeram, também, de repente, algum treinamento já viram isso. Então, eu vou passar bem rápido isso aqui, mas é bem tranquilo, tá? Comunicação vem do latim comunicar, que significa colocar em? Colocar em? Isso. Então, você vai colocar em comum uma informação. Comunicamos para informar, enfim, para estar informado, para formar, para influenciar, enfim, para tudo. A comunicação é composta por alguns elementos. Opa! Emissor. Estamos comunicando aqui. Quem é o emissor nesse processo de comunicação? Sou eu. Eu sou o emissor. Tá? Se eu sou o emissor, quem é o receptor? Vocês são os receptores, tá? Aí eu tenho a mensagem. Então a mensagem é o conteúdo, é isso tudo que eu estou falando para vocês, tá? Aí eu tenho o código, que é um conjunto de sinais e regras que permite transformar o pensamento em informação, tá? Então o que é o código? Eu estou usando a fala, estou falando com vocês, tem palavras nessa fala, né? Vocês decodificam cada som que vocês recebem e a gente consegue se comunicar, tá? Próximo, qual que é o canal? Então, o canal que eu estou usando de comunicação é oral, a fala, tá? Então, eu estou usando a fala para me comunicar com vocês. Aí tem o contexto. O contexto é importante, sim ou não? Importantíssimo. Importantíssimo. A mesma mensagem em contextos diferentes tem outro significado. Totalmente outro significado. Então, quando você vai tentar entender algo dentro do processo de comunicação, você tem que entender o quê? O contexto em que aquilo está sendo falado. Nós falamos na teologia, na aula de hermenêutica, que o pastor Jefferson dá lá, que
um texto fora do contexto, ele é o quê? Um pretexto. Então, a gente sempre tenta extrair o texto do seu contexto. Tá? Então, é importante você entender qual é o contexto dessa mensagem. Tá? Você tem o ruído. O que é o ruído? São esse monte de coisas que atrapalha a mensagem chegar até você. Às vezes, o ruído não é ruído no sentido sonoro. É uma série de coisas. Você está pensando agora, sei lá, deixei a panela de pressão lá ligada. Será que tem jogo da Libertadores da América hoje? Isso tudo é ruído que atrapalha a comunicação. E por fim, você tem o feedback. O que é o feedback? É o retorno. Eu estou falando com Elias. Então, eu uso a fala como canal, uso as palavras como código, né? Eu sou o emissor, ele é o receptor, ele recebe, tem uma mensagem, ele decodifica essa mensagem, ele entende o contexto daquilo que eu estou falando com ele, e o feedback é aquilo que ele volta para mim do entendimento que ele teve dessa mensagem. E ele é muito importante, querido. Justamente por quê? Porque as pessoas, e dentro dos seus contextos culturais, às vezes fazem leituras diferentes. Então você, como líder, você tem que ter a certeza que aquilo que você precisava comunicar foi comunicado, e não apenas isso, que Elias entendeu aquilo que ele precisava entender. Às vezes aquela perguntinha, você entendeu, Elias? Repete para mim o que eu falei para você, então. Entendeu? Por quê? Porque às vezes não entendeu nada. Ó, mulheres, façam isso com os homens. Porque a mulher começa a falar com os homens, né? Às vezes eu estou lá na cozinha ajudando a lavar a louça, porque eu ajudo a minha mulher a lavar a louça lá. Estou lá lavando a louça, daí ela começa a falar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Homem só faz assim, beleza, não sei o quê. Mas a cabeça está em outro planeta. É ou não é? É ou não é? Aí o que acontece? Daí, a mulher fala, passa 5 minutos, ela fala, ô, você fez aquilo, mas o que era mesmo? O que era mesmo? Então, você precisa de um feedback. Falou para o marido, eu quero que você vá lá, depois do Tadel, você passa na padaria, comprar pão, não sei o quê. Ele vai lá, beleza, ok e tal. Você fala, tá, o que eu falei? Para ver se ele pegou. Isso chama-se feedback, que é o retorno que o receptor dá a respeito da mensagem, ok? Bom, vamos lá. Existem 2 tipos de comunicação. Comunicação verbal e comunicação não verbal. A comunicação verbal é isso que eu estou falando com vocês. Eu estou falando. Existe palavra. Então, vocês estão recebendo, ouvindo essas palavras, você decodifica isso e você entende a mensagem que eu quero passar para você. E qual é a comunicação não verbal? Eu estou usando comunicação não verbal aqui, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu mexo com os braços. Você vê a fisionomia do meu rosto. Então, e olha, eu vou dizer para vocês que existem estudos que dizem que, eu não vou dizer a estatística, até botei ali, mas tem estudo que diz uma coisa, outro diz outra. Não sei quanto é, mas todo mundo diz, e há um consenso nisso, que a maior parte da comunicação é não verbal. É não verbal. Você é gerente, já aconteceu comigo. E meu processo de aprendizado de gestão foi, eu me lembro que um dia, os funcionários, eu cheguei na empresa para trabalhar na minha mesa, tinha na mesa, isso, sei lá, uns 20 anos atrás, eu acho, tinha na minha mesa o livro Monge Executivo com bilhete, leia. Daí eu falei, né? Daí eu vi que eu tinha uma sala, minha sala era mais ou menos aqui, daí tinha um corredor, daí ali tinha um vidro, daí a galera toda ficava na sala. Tinha uns 25 lá que trabalhavam comigo, lá naquela sala lá. Aí estava lá, o monge executivo estava na minha mesa. E aí, ninguém vinha falar nada, né? Eu falei, mas quem deu isso? Aí chamei, vem cá, quem botou esse livro aqui? Daí, não, todo mundo assim, né, não sei e tal. Tá, mas como é que veio parar? Não, na verdade nós compramos esse livro para você. Daí me acendeu um negócio. Falei, nós compramos, a gente quer que você leia. Falei, mas por que você quer que eu leia esse livro aí? Não, porque tem umas coisas boas nesse livro para liderar, mas vocês acham que eu não sou um bom líder? Primeira coisa que eu falei, né? Você acha que eu não sou um bom líder? Não é isso, tal, mas acho que você pode melhorar em algumas coisas, né? No primeiro momento eu fiquei um pouco chocado com aquilo.
Eu sempre achei que eu era um bom líder. Essa é a questão do feedback. O feedback é aquilo que reporta para você. Existe aquele ditado que até grosseiro, mas que é verdade, né? Diz que quem tem mau hálito não sabe que tem mau hálito, né? Nunca viram falar esse ditado, hein? Porque ninguém tem coragem de falar às vezes. Você entendeu? E a gente acha que a gente é bom em algo. A gente acha que a gente é o melhor líder, que a gente é o melhor professor, que a gente é o melhor pastor, que você é o melhor líder de GC do mundo. Você acha que você é o melhor marido, que você é o melhor pai. Mas será que é mesmo? Você já parou para ouvir o feedback a respeito disso? Então, aí estava o livro lá e eu comecei a me interessar mais por processo de gestão a partir da leitura desse livro. E eu entendi que haviam muitas coisas que era muito ruim, principalmente esse processo de comunicação. Então, eu estava na minha mesa, no notebook, aí, digitando, não sei o quê, chegava uma pessoa para falar comigo, sentava na frente, e eu continuava digitando e no notebook. Daí a pessoa falava, beleza, e tal, a pessoa saiu, nem sabia, no terceiro, beleza, que eu falei, terceiro, ok, já não sabia mais o que a pessoa tinha falado. Aí, dava de tarde, lembra que eu falei para você? Falei, o que você falou? E eu não percebia isso. Então, um processo de comunicação que estava truncado, né? Então, aí a gente teve que fazer um acordo lá para eu melhorar a respeito disso. Então, você melhora a comunicação com o feedback, é fazendo a pessoa que recebeu a mensagem falar para você entendeu? Compreendeu, Elias? Entendeu? Se precisar, você fala. Você pode repetir o que eu te falei? Né? Mulher, faça isso com o marido, que vai dar certinho. Tá? Mas existe a comunicação não verbal, que é a comunicação que a gente usa os braços, a gente usa a fisionomia, né? Tem livros escritos sobre isso, o Corpo Fala, vários livros aí, eu tenho uns 2 livros desse aí, que falam a respeito da comunicação não verbal. Eu dei um curso aqui na igreja sobre oratória, alguns irmãos vieram e a gente pôde explorar mais isso nesse curso. E talvez a gente faça ele de novo, tá? Bom, dicas para uma boa comunicação, criar uma rotina de comunicação. Estabeleça uma rotina de comunicação, de vez em quando sente com seus liderados, converse com ele, entenda se eles estão na mesma visão que você, procure receber feedback deles, se eles estão compreendendo para onde vocês estão indo, mas crie uma rotina de comunicação. Entendeu? As empresas todas têm, ou melhor, todas não, mas se não tem, a gente como consultor às vezes ensina a ter, né? A última empresa que eu fiz não tinha uma rotina de ter, a última empresa que eu fiz consultoria não tinha uma rotina de reunião. E a primeira coisa que eu falei, cara, você precisa sentar com o teu gestor. Ah, não, mas eles vêm aqui, entram na sala e falam, não. Eu falei, não é assim, estou falando assim, sente com eles, cara. Tem uma rotina, dia tal, esse horário, vai ser assim, a gente vai sentar, cada um traz lá um pouquinho do que está fazendo, e a gente conversa. Não precisa ser aquela coisa formal, mas mesmo que seja informal, tenha um hábito. Então, crie um hábito de você conversar com seus liderados. Pô, como é que está? Você está gostando? Está legal? O jeito que nós estamos fazendo, você está entendendo para onde nós vamos? Você está entendendo a visão? Enfim, de uma forma ou de outra, crie uma rotina de comunicação. Bom, delegar de forma clara. O que é delegar de forma clara? Cara, às vezes tu manda o cara fazer algo na tua cabeça, você acha que o cara entendeu, né? E às vezes não é. Então a delegação ela tem que ser clara. Tu vai fazer isso para mim, eu quero dessa forma, desse jeito, né? Isso é outro problema que dá com marido e esposa, né? A mulher, você vai pedir uma coisa para o marido, fala certinho o que você quer. Que o homem é racional, é prático, é econômico nas ações, né? Então, se você quer algo mais trabalhado, então você fala. Não fique imaginando que ele tem a tua mente, que ele entendeu esse mais trabalhado que você quer. Então, você explica, né? E homem não vê as coisas como a mulher vê. Às vezes a minha mulher deixa o saco de lixo ali na frente de casa. Daí, ela não fala para eu levar o saco de lixo na lixeira, né? E eu saio de casa, eu nem vejo o saco de lixo, eu passo direto pelo saco de lixo dela, mas você passou pelo saco de lixo, por que você não levou? Aí eu falo, por que você não delegou direito? Então a delegação tem que ser clara, né? Você não pode cobrar algo se você não delegou de uma forma clara. Como é que você vai cobrar algo do seu liderado se para eles não é claro o que precisam fazer? Para eles não é claro qual é a tarefa que precisa ser executada, tá?
Aproveitar a variedade de comunicação, ou seja, se comunique. O Chacrinha já dizia, a gente estuda isso na publicidade, que ele não comunica se trumbica. Não sei o que é trumbica, mas todo mundo fala isso. Ele quer dizer que a comunicação é importante. Então usa o WhatsApp para se comunicar. Só cuidado com o WhatsApp, porque no WhatsApp não tem o gestual, apesar que a gente bota lá os, as carinhas, né? E é bom essas carinhas. Às vezes você dá uma pegada na pessoa, né? Aí depois você coloca uma carinha de sorriso assim para dar aquela amenizada né? Dar aquela amenizada assim, né? Você dá uma chunchada, que nem diz o Pimenta no liderado lá, né? Depois você coloca umas duas carinhas assim para dar aquela quebrada assim, para não ficar aquela coisa pesada, né? Mas enfim, como é só escrita, às vezes tem problema, irmão. A pessoa está brava com você, o que foi? Não, você escreveu isso para mim, mas eu não quis dizer isso, eu queria dizer outra coisa. Mas como no WhatsApp não tem gestual, não tem fisionomia, não tem a comunicação não verbal, fora os emotions lá, né? Bom, e comunique-se com objetividade, concisão e clareza, são qualidades da comunicação. O líder precisa ter todas elas, concisão, clareza, saiba falar aquilo que o cara precisa ouvir, saiba dizer isso de uma forma clara, tá? E aí, uma coisa importante nesse processo de comunicação, principalmente para a liderança, é o feedback. Eu tenho uma palestra que eu dou só sobre feedback. E aqui é bem um resumo do resumo do resumo. Gente, o feedback é importantíssimo. As pessoas precisam saber se a participação delas em algo é efetivo. E a pessoa só vai saber se a participação dela em algo é efetivo se você der um feedback para ela. Você entendeu? E o que é o feedback? Tem aí, eu trouxe um conceito teórico de uma mulher que tem um livro muito bacana sobre feedback, que é a Simone Michel. Mas o feedback é uma técnica que consiste em realizar retornos sistemáticos por meio dos quais os gestores podem ajudar os funcionários a tornarem-se conscientes dos seus próprios desempenhos. Então, você vai ajudar os seus liderados a tornarem-se conscientes dos seus desempenhos. Nem tudo é óbvio. Né? Às vezes a gente acha não, que as coisas são óbvias, que o cara entendeu, que ele sabe, né, que ele é bom, que ele não é. Não, dê um feedback. É você ajudar ele a tornar consciente nesse processo. O seu liderado precisa entender que ele está bem. Ou o seu liderado precisa entender que ele precisa melhorar. Não fique imaginando, não, o cara sabe, eu faço uma cara feia para ele aqui. A hora que ele entra de manhã, dá bom dia, eu faço um bom dia feio, com uma cara feia. Ele já vai entendendo que ele precisa. Não funciona. Então, algumas empresas e organizações, elas têm isso sistematizados. O que é sistematizado? Tem lá a avaliação 360 graus, aí, né, todo mundo avalia todo mundo, dá feedback, tem outros tipos de avaliação, 180, enfim, as empresas têm várias metodologias, né? Algumas empresas têm lá, todo ano está estabelecido que o gerente senta com os funcionários, né, e faz, mas às vezes isso não é efetivo. O líder que faz, ele precisa entender que isso é importante, que isso deve ser feito de uma forma clara e de uma forma verdadeira. Pela minha andança nas empresas, assim, mais da metade dos líderes acham que é uma perca de tempo. E não é. E aí ele perde gente boa, ele corre no RH, o que eu estou fazendo de errado? O cara, como eu falei, as pessoas se demitem do líder. Ninguém se demite da empresa, a pessoa se demite do líder. O cara trabalha numa empresa ruim se tiver um líder bom. Mas o cara sai de uma empresa boa se ele tiver um líder ruim. E uma das carências da liderança é o quê? É feedback. Então, de vez em quando você senta com o seu liderado. Nós temos aqui discipulado. O discipulado é um tempo poderoso para você fazer feedback. Você fala, olha, queridão, né? Ou pegar o Elias, está bem na minha frente. Ô, Elias, você está bem nisso aqui e tal. Mas você pode melhorar nessa outra coisa e tal, não sei o quê e tal. Esse é o feedback. Feedback precisa ser formal apenas? Não, feedback é informal. Acontece nas empresas também, às vezes no cafezinho lá, você falou, cara, tá, dá uma melhorada nisso aqui e tal, estou vendo aí que de repente você precisa ser melhor nisso. A importância do feedback, para quem recebe, se dá no sentido que o feedback nos traz uma outra perspectiva a respeito de nós mesmos. Através dele podemos enxergar qual a imagem que estamos projetando de nós e qual o reflexo disso no ambiente que vivemos. Para quem dá, é percebida diretamente quando acontece nos programas de desenvolvimento dentro dos ambientes corporativos. O gestor pode chegar isso na vida dos seus liderados. Aí você tem dois tipos de feedback, o positivo e o corretivo.
fácil de entender isso. Feedback positivo é quando você faz o elogio para o cara. Ô, pastor Jefferson, pô, legal. Aquela mensagem de domingo, aquele esboço, estava muito bom. Isso é um feedback positivo. Feedback negativo, posso falar para o Ricardo. Ricardo, pô, cara, esse time que você torce é muito Jaguara. É. Bom, tanto para o líder como para o liderado, o feedback corretivo é o mais difícil. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você da experiência que eu tenho de alguns anos com gestão e alguns anos sendo gerido por pessoas. O feedback corretivo é o mais difícil. Sim ou não? Quando você tem que dizer para uma pessoa que ela precisa melhorar em algo tal, é o mais difícil. Elogiar, gente, todo mundo elogia, a gente elogia porque não há problema nenhum, né? Agora, quando você precisa corrigir uma pessoa, é o mais difícil, tá? E aí, dentro desse processo, existe a técnica do sanduíche. Cadê? Voltou. Né? Essa hora mostra aqui um McDonald's, você fica com fome. Mas o que é a técnica do sanduíche? A técnica do sanduíche é simples, a gente já falou aqui até sobre isso. E eu uso isso quando falo em treinamento de feedback. A técnica do sanduíche é a coisa mais simples. A base do pão, um elogio. Então você fala, rapaz, pô, Ricardo, cara, aquele negócio lá, aquela célula, supervisão que você está fazendo, cara, que supervisão bacana, você está indo muito bem. Você elogia o cara, começa a encher o cara. O cara dá aquela inflada assim, né? O cara já começa a sapatear, que eu estou bem e tal. Aí o meio do sanduíche, aí vem a correção. Pô, cara, mas você precisa melhorar isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, né, cara? Né? Arruma nisso, você vê que o pessoal, né, precisa que você seja mais claro na tua gestão. Eu estou pegando, não tem sei se é assim, tá, Ricardo? Estou só, melhora nisso, talvez não fale, sei lá, o Ricardo não é grosseiro, mas, pô, às vezes você é grosseiro no que você fala, as pessoas, né, não gostam, tal. E aí você termina o feedback como? A outra parte do pão é um outro elogio, pum. Mas, cara, olha, fora isso, cara, você está muito bem. Inclusive, eu recebi elogio de você. Lá, os caras falaram que, pô, tua célula é muito bacana. Então, a técnica do feedback do sanduíche é isso. O que é? Uma crítica, uma correção. Não, desculpa. Um elogio, né? Uma crítica e termina com elogio. É uma técnica usada há muito tempo. Em muitos treinamentos de liderança e de feedback fala-se a respeito dela. Então, e é simples de você entender. Lembre-se do sanduíche, Igor. Quando você for lá, Igor, quando você for lá discipular e você tiver que fazer uma correção, ou lá na Ouro Verde, que você é líder, quantas pessoas você lidera lá? Diretamente 5, indiretamente quantos? Mais de 100. Então, ele é um gestor lá na Ouro Verde, né? Então, quando você tiver que chamar o cara a atenção, você não vai esquecer disso aqui. Não vai ser aqueles gaúcho grosso, assim, bravo, não, que o cara não vai se... Mas você, né? Não vai botar o facão na mesa lá e pá! Um elogio, né? A crítica, a correção daquilo que precisa ser melhorado e termina com elogio. Geralmente, na maioria das vezes, isso é muito bom. Você termina bem, a pessoa assimila o que precisa assimilar. E outra coisa importante, o feedback visa o crescimento e o desenvolvimento dos nossos liderados. É feedback, não é feed paulada, né? Porque tem gente que acha, a empresa tem todo o feedback, o cara fica esperando, meu Deus do céu, quando chegar lá em janeiro, que eu vou avaliar aquele cara, eu vou descascar o cara. Não, não é isso. Ou o cara fica, quando chegar o discipulado, eu pego o cara, né? O feedback, ele visa o quê? O crescimento da pessoa. Então, até mesmo quando houver correções necessárias, até mesmo quando houver uma crítica necessária, ela deve ser feita em amor, visando o quê? Que a pessoa possa crescer. E para finalizar, eu quero dizer para você o seguinte, existe feedback formal, existe feedback informal. O informal, pratique ele. E eu quero finalizar contando uma história a respeito do feedback informal para vocês, para finalizar aqui. E já vou passar para o pastor Gerson, e nós vamos terminar 10 minutinhos depois do que a gente costuma terminar. Tá? E vocês já me perdoem por isso. Mas olha só, eu comecei a trabalhar muito cedo e trabalhava com vendas, e trabalhava na área de vendas, eu vendia peça de caminhão. Então, vendendo peça de caminhão, contei essa história hoje, o Ricardo já ouviu.
Não essa história, mas relacionada a isso. Eu me vestia de uma maneira informal. Eu trabalhava com dono de transportadora. Tem cara aí que tem 200 caminhão, né, Felipe? O cara está de sandália franciscana, camisa de posto, e o cara tem um patrimônio de 200 carretas. Então eu não chegava de terno e gravata para trabalhar com o cara. Eu tentava calçar jeans, um sapato, um tênis, tal, uma coisa mais simples, tal. E aí eu saí desse segmento e fui trabalhar em recursos humanos. Fui ser consultor de vendas de uma consultoria de recursos humanos. Há 20 anos atrás, todo mundo em recursos humanos, homem, principalmente, usava terno e gravata. E aí, então, esse dia eu contei isso na faculdade, que fui dar uma palestra, que os caras riram lá. Aí, então, eu comecei a usar terno e gravata também, né? Então, corri lá e tal, arrumei uma roupa mais ou menos e tal. E, queridos, então eu estava bonito, eu achava que eu estava bem, estava abafando. Ternão azul que eu comprei na C&A, né? Azul marinho. Azul marinho nunca erra, né? Serve para noite, dia, não tem problema, camisa branca, uma gravata e tal. Mas, gente, eu tenho que confessar um pecado mortal aqui, que só algumas pessoas sabem lá na Tuiuti, onde eu fui dar palestra, e alguns irmãos que fizeram comigo o curso de oratória aí. Eu usava meia branca. Não era uma meia de esporte, mas era uma meia social, mas era branca. Então, irmãos, eu botava aquele terno marinho, aquela meia branca, pronto, eu chegava na empresa, os caras começavam a dançar o Thriller, porque eu parecia o Michael Jackson, né? Com a meia branca. Todos os efeitos, para mim, estava certo, eu não sabia. Aí eu digo até hoje, tem uma colega minha de RH, a Márcia Morini, ela é conhecida aí, faz coach, trabalha com seleção também, há muitos anos trabalha no RH. Ela era consultora na empresa. Um dia ela fez um feedback informal. Que ela encostou e falou: ô Iverson, na boa, cara, essa meia branca não está dando não. Aí ela falou assim: não, você tem que ou combina a meia com o sapato, ou combina a meia com a calça. Eu falei: pronto. Aquilo, nunca mais eu esqueci disso. Então isso é uma coisa talvez simples, é uma coisa sem valor, mas quantos feedbacks você pode dar para o crescimento dos seus liderados? Coisas simples, às vezes, que ele não sabe, coisas simples que ele precisa de instrução, coisas simples que ele acha que está fazendo certo e não está certo, e que você pode ajudá-lo. Então, o feedback é uma arma poderosa no processo de comunicação da liderança. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé?